vivo, o Zé Ricardo não é mais o técnico do Vasco, a Daniela colocando toda uma dificuldade que o técnico vinha tendo para escalar o time, muitas contusões, suspensões, mas são problemas que todo técnico enfrenta, todo mundo tem esse tipo de problema. E de um lado, pelo menos para uma troca, essa paralisação para a Copa do Mundo, de repente era o momento. Se existe um momento, não é o ideal. Né? O ideal é que um técnico inicie o ano numa equipe e termine nessa equipe ou dê a sequência na temporada, né, Vini? Que o máximo de tempo possível. Agora, se sinaliza uma troca de técnico, que ela seja feita ou no início da temporada ou esporadicamente a cada 4 anos, quando a gente tem essa pausa de Copa do Mundo, que fica um buraco gigantesco e uma retomada, né? Um processo de você, além de ter um tempo para trabalhar, você tem também uma janela de transferências para que você possa suprir algum tipo de carência nesse intervalo. Então é um momento, se existe um momento ideal de troca, repito, não tem, né? Eu gosto que um técnico siga no trabalho. Esse é um momento que o Vasco pode ter um final de primeira perna de Campeonato Brasileiro para tentar se reerguer e aí sim planejar um novo treinador para fazer essa intertemporada agora na parada no Mundial. Certo, Facincani, uma parada rápida aqui no Rodada Fox. Próximo bloco a gente vai colocar o que o diretor executivo Paulo Pelaipe, diretor executivo do Vasco, disse na entrevista coletiva em que comunicou a saída do Zé Ricardo, que pediu demissão. Falar da partida também, que o Botafogo venceu o Clássico em São Januário por 2-1. Os outros jogos que abriram essa 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho tudo sobre o Clássico Paulista também. Palmeiras, Zé Ricardo pediu demissão. A gente vai ouvir agora o Paulo Pelaipe, diretor executivo do Vasco, comunicando então em coletiva de imprensa a saída do Zé Ricardo. Terminado o jogo, o treinador Zé Ricardo pediu uma reunião comigo, com o Nilton, com o presidente Campelo e solicitou a demissão do cargo de treinador do Clube de Regatas Vasco da Gama. Tentamos demovê-lo porque não estava dentro dos nossos planos. Queríamos que ele continuasse, mas a posição dele foi uma posição irredutível e, lamentavelmente, nós estamos aqui perdendo um grande profissional. Então, nós estamos comunicando que, a partir de hoje, o Zé Ricardo não é mais treinador do clube. Nós queremos agradecer ao trabalho dele, do pessoal da comissão técnica e... Alexandre Campelo, com o Nilton Drummond, e provisoriamente vai assumir o comando o Valdir Moraes. O Valdir Moraes é o Valdir Bigode, ex-atacante da década de 90 do Vasco, é funcionário do clube, já foi interino em outras ocasiões. Mas pegou um pouco a gente de surpresa essa saída do Zé Ricardo. Você acha que tem outros elementos aí extra-campo? A Daniela lembrou do fato do Evander seria envolvido numa troca com o Atlético, ele comunicou, a diretoria voltou atrás. Você acha que tem outras coisas por trás aí, além dos resultados? Vini, que a Daniela também tocou num ponto importante. Essa mudança da noite para o dia da negociação, que para ele seria satisfatória, pode ter um peso, né? O técnico espera uma situação, é uma negociação que é lógico que passa pelo crivo do treinador. Ele, da forma criativa, deve ter pedido um jogador de tal característica, que era parecida com a do Lucas, ido à diretoria, olha, será que não tem um cara assim no mercado? Vamos ver, o Evander não tá bem, o Evander não é o cara para esse momento aqui no Vasco, vamos tentar fazer alguma composição, etc e tal. Aí ele vê a imprensa, comunica publicamente. Comunica a imprensa e tal, e horas depois, não tem nada disso, tá fechado, o Lucas não pode, porque tem um problema, o Evander é assim, agora tem uma proposta de Portugal, e todo o negócio que para o Zé Ricardo estava definido, vira novamente uma grande bola de neve, vamos colocar assim, a bola só aumentou. Então é lógico que isso também faz com que o técnico se sinta desconfortável, né, com essa indefinição de um planejamento, né, de uma reconstrução com o carro andando mais uma vez no Vasco da Gama na temporada 2018. Como é que você avalia o trabalho do Zé, considerando, claro, que ele tem em mãos o material humano, ele consegue uma classificação inesperada para a Libertadores do ano passado, aí coloca o Vasco na fase de grupos e a gente já não apontava o Vasco num grupo que tem Cruzeiro e Racing como favorito, aí decepciona, mas era imaginado também a dificuldade que o Vasco teria pelo elenco limitado para
numa chave com Cruzeiro e Racing, que tem elencos com mais opções. Sim. A análise que você faz desse trabalho, Zé Ricardo. A questão é que o Vasco, ele diante dos grandes rivais, ele teve um bom jogo que foi contra o Cruzeiro no Mineirão, no empate, né? De resto, ele foi amplamente decepcionante. Ele não esboçou qualquer tipo de força. Nem a camisa do Vasco fez peso, né? Numa situação em que o Vasco... Foram goleadas, né? E teve pro Bahia também, no primeiro jogo da Copa do Brasil. Ainda teve a Copa do Brasil com esse agravante todo, mas, né? Assim, o Vasco nem com o peso da camisa conseguiu, né? Alavancar resultados que pudessem dar ao torcedor um pouquinho mais de esperança. Ele foi facilmente abatido na fase de grupos. Isso teve um peso. E sem contar uma coisa, o Vasco não consegue uma sequência de 2 vitórias desde a final da Taça Rio e o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Ou seja, né, aliás, da semifinal do Campeonato Carioca e do primeiro jogo da decisão. Depois ele perde para o Botafogo e acaba sendo derrotado nos pênaltis. Naquela sequência, não teve mais 2 vitórias. Sempre ou perde, ganha, empata, ou 2 derrotas e um empate, aí fica um tempo. Então assim, o Vasco não conseguiu uma uniformidade quando realmente começou o ano, que é a temporada de grupos da Libertadores e o Campeonato Brasileiro. O Vasco, em alguns anos, ele se iludiu muito com o Campeonato Carioca. Né, aqueles 2 títulos, o bicampeonato. Quando foi campeão carioca. Exatamente. É claro que é muito legal você ser campeão, mas o estadual hoje é apenas uma pré-temporada de luxo para a exigência do futebol brasileiro. E o Vasco talvez se acomodou muito com esses 2 títulos. Nessa temporada, de novo, fez uma decisão. Para muita gente, o caminho já estava sendo traçado, veio aquela empolgação. Claro que com o mérito do que fez o Zé Ricardo no ano passado, mas ainda, né, uma empolgação que necessitava de um pouco mais de pé no freio. Porque o Vasco não teve uma virada de ano legal. Politicamente foi uma catástrofe a virada de ano do Vasco. Né, a forma com que foi a eleição, o atraso no planejamento, na programação de reforços, enfim, em tudo. Então, essa bola de neve política do Vasco, administrativa, e aí também agora, né, na parte técnica em campo, o Vasco precisando de um material melhor para a disputa do Campeonato Brasileiro, pesou para o Zé Ricardo. Olha, o Vasco tem que ir rápido, então, a diretoria agir para, nesse período de Copa do Mundo, já achar um novo treinador, contratar e aproveitar esse espaço aí, essa paralisação do Campeonato Brasileiro. E agora a gente vai imaginar quem está disponível no mercado, quem será o próximo técnico do Vasco, Facincani. Enfim. Difícil, tem uma opção muito cara, que é o Cuca. Tem uma opção mais barata, mas que não vende bons trabalhos, que é o Dorival. Tem a opção mais da vanguarda, que é Vanderlei Luxemburgo, que já foi consultado no ano passado pelo Vasco da Gama, mas a negociação parece que não deu certo. Então, é o que tem no mercado, assim, de pensamento rápido de nomes mais ou pode tarimbados. Ser alguma aposta aí, né? Ou então, se o Vasco depende, qual é o que a gente não sabe, qual é a convicção do Vasco. O que o Vasco precisa hoje? Vai apostar no Valdir? Vai apostar num cara que conhece uma base? O Vasco não tem, né, grana para ir ao mercado e sair contratando a torta e a roda. E sem contar que tem dificuldade de reforços, né? O Breno machucado, teve um problema com a garotada. É uma situação delicadíssima do Vasco. Não é tão simples assim como a gente pensa de resolver. Ah, não, tá bom, vai embora o Zé, traz o Luxemburgo, põe aí, resolve, traz fulano. Não é. Politicamente tem muita coisa ainda que deixa o Vasco em erupção. Facincani, pessoal de casa, mais uma parada rapidinha aqui no Rodada Fox. Na volta, vamos ao Allianz Parque, clássico paulista. O Palmeiras vai derrotando São Paulo por 3-1.